Eu vou ler aqui o livro de 1 Reis, capítulo de número 14, versículo de número 24, que é aquela famosa história em que o profeta Elias está diante dos profetas de Baal, um ídolo sem valor e sem poder nenhum, glória a Deus. Somente Deus tem todo o poder, toda a honra, toda a glória e autoridade. Todo mundo conhece que a história ela é muito famosa, porém o que ninguém presta atenção é que nessa história, não que o profeta Elias tenha alguma parte com a festa junina, porém nessa história aqui é dado um detalhe que muitas pessoas deixam passar, que tem a ver com a festa junina, que é promovida pela Igreja Católica. Como eu gosto de dizer, igreja caótica. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo? Em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo, que não é pau nem pedra, mas é Deus vivo, verdadeiro e se assenta no mais alto trono de santidade. Ele é santo, o único santo, e só ele tem santidade. Livro de 1 Reis, capítulo de número 14, versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Disse Elias, o profeta: então vocês clamarão ao nome de seu Deus, e eu clamarei pelo nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, que ele seja Deus. Todo o povo respondeu: boa ideia, nós concordamos. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um novilho para vocês e preparem no primeiro, pois há muitos de vocês. Depois, clamem ao nome de seu Deus, mas não ateiem fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado, prepararam-no e começaram a clamar pelo nome de Baal desde a manhã até metade do dia. Eles diziam, Baal, responde-nos. Entretanto, nenhuma voz era ouvida, glória a Deus, e ninguém respondia, aleluia. Conforme eles ficavam pulando em volta do altar que tinham feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a ridicularizá-los. Gritem mais alto, afinal ele é Deus, não é? Talvez ele esteja meditando, ou esteja ocupado, ou de viagem, ou talvez esteja dormindo e vocês precisem acordá-lo. Glória a Deus. Meus irmãos, até aqui, por enquanto. Vemos aqui que Deus estava humilhando os seguidores de ídolos. Uma história que, graças a Deus, é bem famosa. Porém, as pessoas elas deixam passar um detalhezinho nessa história, especificamente na parte em que a gente leu. No livro de 1 Reis, no capítulo de número 18, no versículo de número 26, dá um detalhe importante sobre os idólatras. Está escrito assim, olha, conforme eles ficavam pulando em volta do altar que tinham feito. Hoje eu quero falar aqui sobre a festa junina, sobre alguns costumes. Todo mundo sabe, toda pessoa que é crente de verdade sabe que essa festa não tem nada de bom. Porém, o que ninguém sabe é que temos base bíblica para analisar essa festa. E a primeira base ela se encontra aqui no livro de 1 Reis, que acabamos de ler. Não sei se em outras partes do Brasil as pessoas conhecem o costume de acender a fogueira na festa junina. Creio que sim. E não só de acender a fogueira, mas de dançar ao redor da fogueira ou de pular a fogueira. Aqui no Nordeste tem até muita música falando de pular a fogueira. Porém, minhas irmãs, a gente deve entender que esse costume é um costume que se originou justamente aqui,
nos adoradores de ídolos de pau e de pedra. E a gente vê esse costume aqui explicitamente detalhado e mostrado nesse caso aqui do profeta Elias, quando ele estava mostrando a todos que Jesus é o Senhor, somente ele é o Senhor. Diz a Bíblia que os profetas, adoradores de ídolos, falsos profetas, fizeram um altar e estavam pedindo fogo ao seu ídolo falso. E ninguém respondia, porque pau e pedra não responde. E somente Deus tem autoridade para responder, para ser glorificado pelos justos. Glória a Deus. Somente Deus decide a hora de falar ou de se calar. E naquele momento, Deus estava comandando tudo, assim como em todos os momentos Deus comanda tudo. Glória a Jesus. E diz a Bíblia que eles estavam pulando ao redor daquele altar. Eu vou explicar para vocês com a Bíblia que esse altar, ele era uma fogueira. Não era simplesmente um altar de pedra onde estava ali o novilho sacrificado. Porém, ali era uma fogueira, tinha lenha, tinha tudo. Tudo que a gente vê na fogueira junina. Algumas traduções bíblicas, na minha tradução, está escrito que eles pulavam ao redor do altar. Algumas traduções bíblicas dizem que eles saltavam sobre o fogo. Independente se eles estavam saltando aqui ao redor ou passando em cima do fogo, sabemos que esses adoradores de ídolos, eles tinham esse costume tanto de dançar ou pular ao redor do fogo, quanto de saltar sobre o fogo. Isso é uma prática de feitiçaria. Mas até aqui o texto diz que era um altar, não diz que era uma fogueira, nem diz que tinha fogo. Até porque o tratado que Elias fez foi de que não podia nenhuma pessoa acender o fogo, tinha que cair fogo do céu. Então não podia acender fogo. Então como é que eu posso provar que isso é uma fogueira? Pela parte que Elias vai começar a clamar a Deus. Vamos seguir o texto? Versículo de número 27. Por volta do meio-dia, Elias começou a ridicularizá-los. Gritem mais alto, afinal ele é Deus, não é? Talvez ele esteja meditando, ou esteja ocupado, ou de viagem, ou talvez esteja dormindo e vocês precisam acordá-lo. Os profetas de Baal gritavam mais e mais alto, e batiam em si mesmos, com espadas e facas, como era costume, até que o sangue se esvaísse. Já era tarde, e eles foram e continuaram profetizando em transe até o momento das oferendas da tarde. Nenhuma voz, porém, veio até eles, glória a Deus. Ninguém respondeu, ninguém deu nenhuma atenção, glória a Jesus. Presta atenção aqui, agora na parte do profeta Elias. Então Elias disse a todos: venham comigo. Todos foram com ele. E ele representando o número das tribos dos filhos de Israel, a quem a palavra do Senhor tinha vindo dizendo: seu nome será Israel, com as pedras ele construiu um altar no nome do Senhor, cavou uma valeta ao redor do altar, larga o bastante para nela serem colocadas 2 medidas de sementes. Preparou a lenha, cortou o novilho e colocou-o sobre o altar. E disse: encham 4 jarros com água e despejem sobre a oferta queimada e a lenha. Eles obedeceram. Façam novamente, Elias disse. E eles fizeram novamente. Façam uma terceira vez. E ele disse. E eles fizeram pela terceira vez. Quando foi a vez do profeta Elias preparar o seu altar para Deus, para Jesus, ele pegou lenha. Até porque, minhas irmãs, para se fazer um sacrifício, matar o novilho, o cordeiro, tinha que se ter lenha.
porque a oferta ela era queimada para Deus, e os idólatras, querendo copiar isso, faziam isso, mas não para Deus, mas para seus ídolos. Então é notório que no altar que construíram também para os seus ídolos, os falsos profetas, havia também lenha. Esse é um costume. Acender fogueira, pular sobre ela, ficar ao redor dela dançando ou pulando, é um costume dos idólatras, dos pagãos. E a gente fica tentando entender como é que durante mais de 1000 anos a igreja caótica ela continua iludindo as pessoas e as pessoas relevam simplesmente esses costumes de feitiçaria que ela promove. Na verdade, quem tinha esse costume de fazer festa com comida, dança para ídolos, também eram os romanos. Vocês já se perguntaram por que em suas cartas Paulo ele sempre está batendo na tecla que as pessoas não se entreguem à bebedeira, à glutonaria, à gula, né? Ou à imoralidade sexual? Porque os romanos tinham o costume de fazer festas para seus ídolos, onde havia gula, bebedeira e imoralidade sexual. Era um costume dos romanos. E como os romanos estavam espalhados naquela época, desde a Europa até a Ásia, ou seja, desde a Espanha, Portugal, até muito além de Jerusalém, por toda parte se espalhou a cultura romana. E a Igreja Católica, filhote de romano, como bom filhote, pega o costume dos seus progenitores, os costumes dos seus pais. Com o Império Romano criando a seita caótica, católica, os romanos eles tinham um calendário recheado de festas pagãs que eles faziam para seus ídolos. Mas como eles criaram a igreja caótica e queriam se mascarar de cristãos, eles apenas continuaram com as mesmas festas, mas em vez de instalar festa para o ídolo tal, festa para o ídolo tal, eles trocaram os nomes dos ídolos e colocaram festa para São João, festa para o apóstolo Pedro. No lugar dos seus ídolos, foram trocados nomes somente. E como eles eram pagãos, só trocaram o nome. Uma hora essa festa de São João era uma festa para um ídolo qualquer, e agora, com a criação da igreja caótica, virou uma festa para João. Dizem que é para João o profeta, João Batista. Mas João Batista disse que não era digno de nada e nem sequer de desatar as sandálias de Jesus Cristo, quanto mais de uma festa para ele ou de ser chamado santo. Pois muito bem. Eu acho interessante a Igreja Católica porque ela mata as pessoas, ela mata as pessoas e ela promove uma festa para essa pessoa. Mataram João Batista, foi o Império Romano que matou João Batista. E logo depois fazem uma festa e dizem que João é santo, e dizem que João é aquilo. Além de ser assassinos, são hipócritas, idólatras, malditos. Eu não estou julgando as pessoas que vão para essas festas com base numa opinião minha. Não estou difamando ou caluniando ninguém. Eu estou dizendo que, segundo a Bíblia, quem faz essas coisas, tanto na minha Bíblia quanto na Bíblia da igreja caótica, é maldito. Isso quem diz não sou eu, é a Bíblia. Então, vamos falar assim, teologicamente, essas pessoas não são filhas de Deus. Essas pessoas são filhas do inimigo. Com o passar do tempo, foi se trocado também o nome dos meses no calendário.
havia os nomes de vários deuses, falsos deuses romanos. Mas depois trocaram um pouquinho os nomes, como é o caso de Junho, que é para o ídolo dele chamado Juno. Março, que é para Marte. Eles adoravam planetas também. Enfim, maio, fevereiro, janeiro, todos são adaptações de nomes de ídolos romanos que a igreja caótica, por ser filhote de assassinos, continua insistindo na mesma prática até que sejam destruídos no fogo do inferno, glória a Deus. Isso eu tenho que dizer. Então a gente vê aqui um dos costumes, que é o caso da fogueira, né, que é o símbolo mais forte da festa. Porém, em algumas regiões, infelizmente, aqui no Nordeste é o polo, né, o mais forte, é o epicentro da canalice desse povo que adora ídolos. Aqui, não sei se pelo resto do Brasil tem, mas aqui tem o costume de se levantar um poste de madeira chamado pau de sebo, onde lá em cima tem dinheiro e as pessoas tentam escalar aquele poste de madeira que é escorregadio. Há também outras partes do Brasil onde existe também um poste de madeira na festa junina, mas ele é rodeado de fitas. Ele tem fitas pendendo, caindo do seu topo, onde as pessoas ali agarram aquelas fitas e ficam rodando em círculo. Devo dizer que esse costume também é um costume pagão descrito na Bíblia, um costume idólatra e feiticeiro. Vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo de número 16, Deuteronômio 16, versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor, de Deuteronômio 16, Deuteronômio 16, versículo de número 21. Não plantem nenhum tipo de árvore como um tipo de poste sagrado ao lado do altar do Senhor seu Deus, que vocês construirão. Da mesma forma, não levantem nenhuma coluna. O Senhor, seu Deus, odeia isso. Por que Deus estava alertando Israel a não fazer isso? Porque os pagãos, os idólatras, os feiticeiros, que Israel iria encontrar no caminho da terra prometida, faziam isso. Levantavam postes de madeira em honra a seus paus e suas pedras. E ali ofereciam danças, sacrifícios e etc. Se vocês lerem o livro de 1ª e 2ª Reis, especialmente o livro de 2ª Reis, vocês vão ver Israel e Judá trocando de reis a cada capítulo praticamente. A cada capítulo morre um rei e sobe outro. Muitas vezes até mais de 2 reis por capítulo. E alguns reis levantam postes em adoração a ídolos. Alguns outros reis destroem esses postes em obediência ao único Deus que existe, Jesus Cristo. Então não é estranho se alguém pensar em levantar no meio da festa junina um poste de madeira. Porque esse povo, como é filho de idólatra, segue idolatria, tem tendências idólatras. E ali as pessoas se reúnem, bebem, comem, dançam, exatamente como os pagãos. Amém? Por aproveitar, falando dos postes com fitinhas coloridas, e incluindo logo o costume da Igreja Católica, daquelas fitinhas coloridas
que fazem orações e amarram essa fita, não sei, na igreja, em algum caminho, em um texto, na mão, nos dedos. Enfim, tem-se esse costume na igreja católica e também tem o costume na festa junina, onde as mulheres usam algumas roupas que são adornadas com fitinhas coloridas nos seus braços, nos seus pulsos, não sei se nas mãos também, porque eu não sou mulher, não pesquiso essas coisas, mas eu já vi várias roupas juninas que têm fitinhas coloridas para o cabelo, para os ombros, para as mangas das roupas ou para os pulsos. Esse costume também é um costume descrito na Bíblia como um costume pagão, ok? Muito bem, vamos ler o livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo de número 13, versículo de número 18. Versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 13, versículo de número 17. Você, ser humano, volte seu rosto contra as filhas de seu povo que profetizam coisas de sua própria mente. Profetize contra elas. Diga-lhes que o Senhor Deus diz: ai das mulheres que atam fitas de feitiços em seus pulsos e põem véus de vários tamanhos sobre as pessoas, a fim de amarrar vidas humanas. Vocês conseguirão caçar vidas de meu povo enquanto tentam manter a própria vida em segurança? Minhas irmãs, aqui fala dos véus e também das fitas. Dizem as pessoas mais antigas que antigamente nas festas juninas não se tinha roupas quadriculadas, xadrez. O que se tinha era vários tecidos, as pessoas faziam roupas de vários tecidos misturados. Remendavam um no outro. Eu não sei se vocês conseguem enxergar a mesma coisa que eu, mas a única coisa que mudou no Brasil é que, em vez das pessoas estenderem véus de vários tamanhos, começaram a estender tecidos pelas roupas. Roupas coloridas de vários tecidos e vários tamanhos na festa junina. Vamos seguir o texto? Versículo de número 19. Vocês me desonram diante de meu povo por um pouco de cevada e migalhas de pão, matando pessoas que não deveriam morrer e poupando aqueles que não deveriam viver, com suas mentiras a meu povo que adora ouvir mentiras. Por isso, aqui está o que o Senhor Deus diz: eu estou contra as filhas eu estou contra suas fitas, com as quais vocês caçam vidas humanas como pássaros. Eu as arrancarei de seus braços e deixarei que as vidas sejam libertas. Sim, as vidas humanas que vocês caçaram como pássaros. Também rasgarei seus véus e libertarei meu povo de suas garras, de maneira que eles não mais estarão em seu poder de caça. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês têm desalentado os retos com suas mentiras, quando eu não lhes estou causando dor, e têm encorajado os perversos a não retornarem de seus caminhos de perversidade, a fim de que sejam salvos. Todavia, vocês não terão mais visões fúteis e não vão produzir mais adivinhações. Eu salvarei meu povo de suas garras, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Poderíamos passar a noite toda aqui falando das heresias da Igreja Católica e das idolatrias que ela promove por meio dessas festinhas. Vemos aqui que as fitas e os véus de vários tamanhos variados eram usados pelas feiticeiras e falsos profetisas. Da mesma forma, não há em todos os lugares do Brasil, mas ainda assim há em alguns lugares na festa junina essa prática de fitas e roupas emendadas de vários tecidos e de vários tamanhos, e há adivinhações sobre casamento. O que mais me estressa é saber que há pessoas que se dizem ser crentes e
por muitas vezes tem uma gráfica, tem uma impressão, tem um trabalho de papelaria, alguma coisa assim, e enfeita a loja com balões, com bandeirinhas, com fogueiras, e trabalham, fazem encomendas e trabalham nessas encomendas a respeito de festas juninas. Isso é uma grande hipocrisia, e quando você tenta rebater, as pessoas dizem que tem que trabalhar, porque essa é a profissão, e não pode parar de trabalhar para não passar fome. Engraçado que sempre que vai na igreja, crê que Deus vai prover, crê que Deus é o Deus do milagre, que multiplica pães, mas não quer deixar de trabalhar em festa idólatra por medo de passar fome, né? Há igrejas que se enfeitam, não vou chamar nem de igreja, isso é prostíbulo. Prostíbulos que se enfeitam, dizem que são casa de Deus, e se enfeitam com bandeirinhas, com desenhos de fogueira, com fitinhas. Maldito seja quem faz isso. Não sou eu quem diz, é a Bíblia quem diz. Inclusive o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo de número 4, versículo de número 10 ao 11, Paulo ele fala assim aos Gálatas: Gálatas, vocês estão guardando datas especiais, semanas, festas, estações e anos. Temo que meu trabalho tenha sido em vão. Os Gálatas estavam começando a seguir os costumes do Império Romano. Tem data tal do mês, vai ter festa pro ídolo tal, porque é a tradição do povo. E os gatos começaram a guardar essas datas, esses anos, essas estações, essas festas. E por esse simples motivo, Paulo achou que toda a pregação, que todo o açoite que ele sofreu na Galácia tinha sido em vão. Paulo pensou que eles não tinham se convertido de verdade por esse simples motivo. O que hoje a gente vê dentro das igrejas, pensamentos, falas e decorações de festas pagãs, Natal, Ano Novo, a Páscoa do Coelhinho da Páscoa, não a Páscoa da Bíblia, mas a Páscoa do Coelhinho da Páscoa, a gente vê isso como algo normal. Paulo achava que a pregação dele tinha sido inútil por esse simples motivo das pessoas estarem comemorando festas tradicionais das suas regiões do Império Romano. Então vamos analisar aqui o padrão bíblico das coisas, o padrão de Jesus Cristo que Jesus Cristo ensinou para o apóstolo Paulo. Se uma pessoa estivesse comemorando uma festa tradicional do Império Romano, Paulo achava que essa pessoa não era convertida. Eu pergunto, será que Deus olha para a gente e nos vê como pessoas convertidas? Estamos vivendo muitas vezes uma vida medíocre, somos medíocres. Nos conformamos com essa vida de não ouvir a voz de Deus, de não ter experiências como os profetas tiveram, de não ter dons como os profetas tiveram, de não ser usado para ganhar almas como os apóstolos foram, e a gente vai se conformando com essa vida medíocre, morta e morna, e vai se deixando levar por essas festinhas. O que será que os apóstolos diriam de nós? O que será que João Batista diria de nós? O que será que Jesus diz de nós? Aos nossos olhos, talvez esses deslizes não tenham importância nenhuma. Mas para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Você assassinar ou você adulterar não tem diferença. Você adulterar ou você participar de uma festa dessa não tem diferença. Para Deus, pecado é pecado. E quem peca, desagrada a Deus. Vamos ter um pouco mais de cuidado. Deixar principalmente as nossas crianças longe dessas coisas. Eu não falei aqui do significado das bandeirinhas, não falei aqui do significado de outras coisas. Até nome de comida tem nome de ídolo. Alguém aqui já ouviu falar de pé de moleque? Alguém aqui já ouviu? Um bolo? Pé de moleque? Pois é. A palavra moleque nada mais é do que a tradução do nome de Moloque. Um ídolo na Bíblia em que os seus adoradores passavam suas crianças pelo fogo como sacrifício. O rei Manassés caiu nesse pecado. As mulheres de Salomão adoravam Moloque.
E muitas vezes as pessoas chamam os outros de moleque, 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 mal sabe que essa é a tradução do nome do ídolo Moloque. Quando na Bíblia as pessoas passavam suas crianças vivas pelo fogo, em sacrifício a ídolos, nada mais estavam fazendo do que cultuando ao ídolo Moloque. E Deus destruiu Jerusalém por causa disso. Então vamos ter cuidado com as palavras que nós falamos. Vamos ter cuidado com as coisas que nós decoramos nossas casas. Vamos ter cuidado com nossas crianças e nossa família. E principalmente com as nossas almas. Amém? Essa foi a pregação de hoje, uma pregação curta. Mas é mais um alerta que eu não podia deixar de fazer, apesar de ser curto, porque estamos numa época onde essas coisas estão aí muito à tona, né? Entenda uma coisa, se no Brasil há um feriado, uma festa, onde todo mundo decide comemorar sem resistência nenhuma, pode ter certeza que tem alguma coisa de errado com essa festa. Ano Novo, Natal, Páscoa, Carnaval, eu sei que a Páscoa ela começou de uma maneira certa, mas a Páscoa que comemoram hoje em dia, com chocolate, com coelhinho, com ovo, tudo isso, coelho, ovo, tudo isso é símbolo pagão. Não sejam, como é que eu posso dizer? Não baixem a guarda. Sejam desconfiados com todos esses tipos de festas. Amém?